muita gente hoje, Rafael, já começa a falar que Davi Luiz teria pedido um salário maior do que o do Gabigol para fechar com o Flamengo. Já outros dizem que ele estaria no Rio de Janeiro para que, quem sabe, até nos próximos dias, bem próximo do seu empresário, está ajustando os últimos detalhes da vinda dele para o Flamengo ou para definir a situação dele para outro clube no qual ele deseja ir. O fato é, antes era meio que certeza. Hoje já não tem mais certeza de absolutamente nada, já começa a virar uma chuva de informações novas. A verdade é que realmente o Marcão e o Arthur tinham razão. Bem-vindos ao Zona Rubro Negro, um canal que não sabe nada do Davi Luiz e a gente só espera com que ele vista o manto, porque as informações estão muito estranhas, né, irmão? Cleitinho, às vezes eu tenho a sensação, você falou aqui, né, Zona Rubro Negro, o canal que não sabe nada sobre a vinda do Davi Luiz. A minha sensação é que nenhum dos canais sabe nada. A gente só é um pouquinho mais sincero, porque, assim, informações totalmente desencontradas, muita gente já cravou o Davi Luiz por questões de detalhes, alguns estão dizendo que não existe nem proposta, não sei se o Vene já se retratou disso, mas o Vene vinha dizendo que sequer havia uma proposta na mesa. Agora, tem gente dizendo já qual salário que o Davi Luiz quer. A verdade é que acho que houve muito pouca certeza até agora. Acho que quem apurou ou foi enganado por alguém do clube ou simplesmente estava querendo ganhar um clique aí, ganhar um certo engajamento, porque a gente sabe que a nação está muito ansiosa, está todo mundo querendo que esse jogador venha, tanto por ele ser um grande jogador, quanto pelos problemas que a gente tem na zaga, né, cara? Eu, assim como você, não sei nada, estou aguardando, estou achando essa novela bem maçante, assim, já estou um pouco desanimado, queria muito que ele viesse, continuo com esperança que ele pode vir, mas a verdade é que a gente está num voo cego danado. Agora começa, né, aquele joguinho de empresário também, pode até não ser um burburinho, Cleito, que o Corinthians quer, que o Atlético Mineiro também quer. Por quê? Isso faz parte do jogo. O empresário faz isso para poder desesperar o torcedor, para aumentar a cobrança, acelerar a decisão dos torcedores, dos dirigentes e, quem sabe, ceder, né, aos anseios e aos pedidos estratosféricos do jogador. Só que aí eu, Cleito, vou me posicionar da seguinte forma. Como já queimei a língua com o Felipe Luiz lá atrás, eu não vou ter a mesma atitude com o Davi Luiz, né? Porque eu falei, porra, então desliga esse maluco. O cara tá se achando que é a última Coca-Cola do mercado, manda ele embora, a gente vai arrumar outro e vai contratar e acabou. Não. Eu acho o seguinte, eu só vou ser, e aí eu vou botar meu posicionamento aqui. Podem colocar, alô, meu parceiro do corte, Alan Garcia vai ser absolutamente contra a vinda do Davi Luiz. Se ficar confirmado que o cara tá querendo receber salário similar ao salário do Gabigol, esqueçam o Davi Luiz. A gente ontem fez uma live aqui parabenizando o Tostes, parabenizando o nosso presidente Rodolfo Landim, parabenizando pelo excelente trabalho financeiro que o Flamengo faz, pela responsabilidade financeira. Então, se as condições são essa, de 1.200.000, 1.500.000, né? 1.500.000 por mês para que o Davi Luiz venha jogar no Flamengo, obrigado, meu parceiro. Valeu, cabelo, dá teu rolê para lá, né? Vai vender tuas perucas na Turquia, vai vender tuas perucas em Portugal, ou então no raio que o parta. A gente não pode ser irresponsável financeiramente. O que nos trouxe até aqui foi a responsabilidade financeira. Então, eu aplaudo de pé hoje todos, assim, desde 2013, todos que contribuíram para o resgate do Clube de Regata do Flamengo. Pela credibilidade financeira que hoje o Flamengo tem. Pelo respeito que o Flamengo tem hoje na Europa. Hoje o Flamengo pode chegar em qualquer clube no mundo e tratar e fazer parcerias ou negócios que as pessoas sabem que vai ser pago. E isso, galera, não tem preço. Então, se é para trazer o Davi Luiz a qualquer preço, para poder, quem sabe, explodir o orçamento do Clube de Regata do Flamengo, eu vou ser contra a vinda do Davi Luiz. Tá com o nome do Davi Luiz em pauta é importante, mas a gente também tem que ressaltar o seguinte: o importante não é o Davi Luiz.
O importante é a função que o Davi Luiz exerce. É a lacuna que a gente precisa preencher, que é de um zagueiro para esse elenco. Ah, o que você quer dizer, Cleito? Problema se o Davi Luiz não vai vir. Porque o Davi Luiz pode vir também e não dar resultado nenhum. Contratação nenhuma vem com carimbo e nem selo de garantia que vai dar 100% certo. Contratação é incógnita. É óbvio que um nome como Davi Luiz, você acaba levando uma expectativa um pouco mais elevada justamente pelo nome que ele carrega. É um jogador que já foi de seleção brasileira, teve uma grande temporada pelo Chelsea, é um jogador muito respeitado ao redor do mundo, principalmente na Europa, que é o principal polo esportivo do futebol no mundo. Mas assim, ele pode vir também e não dar certo. É uma possibilidade. O que me preocupa, Alan, é o fato de, por exemplo, tá bom, tá enrolando o Davi Luiz, mas eu tenho as minhas necessidades. Tá bom, Davi Luiz, porra, brigadão, cara, mas eu não tô à tua mercê, não. O que parece é que o Flamengo tá esperando o Davi Luiz. E quem deveria estar esperando o Davi Luiz, porque quem tá sem clube, é o Davi Luiz. Ele que deveria dar a preferência ao Flamengo. Só que os papéis estão invertidos. Então, Flamengo, se eu pudesse te dar uma dica hoje o Davi Luiz é um puta jogador, mas tá na hora de você começar a olhar outros nomes e pelo menos ter um plano B para trazer um outro jogador, porque a água tá batendo na bunda, irmão. A gente tá com um jogador lesionado, vamos falar sobre Rodrigo Caio, mas o Rodrigo Caio é uma incógnita. Ele pode jogar 2 jogos, vai jogar contra o Palmeiras e vai jogar contra o Grêmio pela Copa do Brasil. No jogo seguinte ele já não joga mais, pô. Porque o cara joga 2 e tá fora. Mais 5, 6, 7. Então, assim, a estratégia é boa, o nome é bom, mas a gente não pode viver à mercê dele. Tá na hora de correr atrás de uma outra alternativa. A notícia que saiu no GE há algumas horas atrás é que depois de uma primeira semana de treinos, o Kennedy tem previsão, inclusive, de ser integrado ao elenco já nessa segunda-feira para começar a trabalhar junto com a equipe. E há uma expectativa muito grande para a estreia dele poder acontecer no próximo domingo, sem ser amanhã, o próximo dia 12, contra o Palmeiras. É a expectativa que está todo mundo criando aí, cara. E eu queria saber de você. Você acha que há até espaço para o Kennedy conseguir estrear já nessa próxima partida? Ou você acha que ainda vai continuar um pouquinho complicado? Vai ser aos poucos, como, por exemplo, aconteceu contra o próprio Andréas, né? Que no primeiro jogo contra o Grêmio ficou apenas no banco, no segundo jogo contra o Santos teve uma oportunidade de alguns minutos e, graças a Deus, anotou até um golzinho lá pra gente. O que você acha? Olha, cara, eu acho que essa possibilidade aí da estreia do Kennedy, eu acho que passa por, ou pelo menos foi aumentada pela lesão do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique teve essa lesão aí muscular, grau 2, uma lesão difícil, e a presença do Bruno Henrique no jogo contra o Palmeiras é difícil, né? Então você abre um espaço ali para uma posição que o Kennedy pode jogar. Então eu vejo como até grande a possibilidade dele jogar. Não acho que ele vai começar jogando, não acho nem que seja justo que o Kennedy comece jogando. Tem outros jogadores na frente dele. O Michael vem sendo aí o reserva imediato. Sempre que sai o Bruno Henrique, o Michael entra por ali de segundo atacante. Mas acho que o Kennedy, sobretudo a depender de como ele treinar essa semana, ele fica como uma boa opção para o banco, né? Alan, o Kennedy tem uma expectativa muito grande, eu acho que muito pautado nisso que o Rafael trouxe, né? Com essas datas que foram adiadas, o Flamengo já tinha 2 jogos adiados. Aí agora o Flamengo ainda vai ter mais alguns jogos adiados por conta das convocações. O Kennedy, provavelmente, a gente não vai ver ele nesse primeiro momento contra o Palmeiras, mas a oportunidade de ver o Kennedy talvez apareça justamente quando essas rodadas ficarem um pouco mais apertadas. Porque eu vou ser bem franco com você, tá a cara que vão fazer o que fizeram no ano passado. Jogar assim, domingo, terça, quinta, sábado. Jogar um dia sim, um dia não. Tá a cara que o calendário vai se desenhar para essa metodologia. Não sei o que você está pensando nesse sentido, a não ser que arrastem os campeonatos para 2022, o que eu acho muito difícil, sendo bem franco. Então, isso é uma preocupação, né, Cleitinho, que eu também tenho. Como a CBF, que muitos afirmaram ser tão boazinha como o Mengão, né, como ela ia tratar a questão da remarcação desses jogos. Jogos importantíssimos, né, para o Flamengo, porque o Flamengo também quer brigar pela conquista do Campeonato Brasileiro. Com relação ao Kennedy, eu tenho sim essa preocupação. Não consigo te afirmar agora, Cleito, se a gente vai ser mais, vamos ser prejudicado ou não, né, com essa questão da remarcação. A gente vai ter que aguardar e o Flamengo vai ter que estar muito atento aí, né, nessa guerrinha que rola nos bastidores, porque
se for o caso, os caras vão jogar sujo, sim, para poder prejudicar o Mengão. A gente espera que até lá a gente já entre nesse viés de crescimento, já esteja ali apertando, né, o time do Atlético Mineiro. Então, seria fundamental um acompanhamento mais próximo ali da questão dessa marcação aí desses jogos adiados. São muitos jogos adiados. Se eu não me engano, vão ser 4 total, né? Porque nós tínhamos 2 pendentes e agora, com a paralisação do Flamengo agora nesse período aí, devido à convocação, tem mais 2 jogos, né? Não é isso? Atlético Goianiense e o Grêmio da Copa do Brasil, que seria agora, foi adiado. Então é a gente acompanhar muito próximo aí o que vai acontecer. Com relação ao Kennedy, Cleitinho, ele, né, contraiu aí a malvada, e infelizmente ficou um tempinho fora. Ficou 10 dias fora ali, tem que ficar em quarentena, e isso pode ter atrapalhado na questão da preparação física do atleta. Mas ele tinha feito, junto ao Chelsea, ele tinha feito toda a preparação física, então torço e espero, né? Tá cara merda. Vamos ver, Godri. Vamos ver como é que vai acontecer. Mas entendo que ele vai ter tempo agora, essas 2 semanas que a gente praticamente ficou aí, 12, 13 dias, né? Acho que é 13 ou 14, não sei direito. Mas, assim, são dias importantes para que ele possa, sim, né, buscar seu melhor condicionamento físico e, quem sabe, ele possa vir a estrear aí. Agora, vou muito na linha do Rafa também. Não acredito que, de imediato, ele já tome a posição do Everton Ribeiro. Acho que o Everton Ribeiro é titular absoluto. Vazou também uma conversa do Renato Gaúcho, que os amigos vinham pedindo para que ele tirasse o Everton Ribeiro, que o Everton Ribeiro vinha mal. E ele falou, cara, se tem um cara que eu não vou tirar, é o Everton Ribeiro desse time, né? Porque ele sabe a importância que o Everton Ribeiro tem para a equipe, galera, para o time. Só que aí, eu acho que futebol é o momento, e se nós analisarmos hoje, o Renato começa a ter um leque de opções, Cleiton. Tem quem defenda que o Andrés também pode jogar ali pela direita. Ele não precisa jogar só de segundo, ou quem sabe na do Arrascaeta. Então, esse leque agora de oportunidades, né? Vamos ser sinceros, o Renato não tinha antes. Torço para que esse período que ele está tendo ali com os atletas, que ele está conseguindo acompanhar mais perto ali, está tendo tempo para treinar, coisa que é fundamental. Ele que chegou no Flamengo e não teve esse tempo. Então agora ele está podendo ter um tempo para acompanhar mais os caras, pegar o dia a dia dos caras, entender melhor as características desses jogadores para que ele possa utilizar da melhor forma possível. E isso abre um leque de opções aí, táticas, né, e de posicionamento de jogadores para que o Renato, junto com o Alexandre Mendes, possam estrategicamente utilizá-los. Vamos aguardar, minha expectativa é alta com relação a isso, Cleiton. Muita gente é preocupado com o número de jogos da seleção, né? Se esses jogadores vão conseguir voltar para já atuar no dia 12. Eu acho que tem um certo respiro entre os jogos. Se não me engano, o outro jogo da seleção é no dia 9, e aí os jogadores teriam, acho que, 3 dias de diferença aí, dia 10, 11 e 12 para o jogo do Palmeiras. Mas muita gente querendo talvez até mesmo ver o Pedro. Você acha que o Flamengo, com o Renato Gaúcho, já iria com essa equipe que está acostumada a jogar? Ou esse jogo do Palmeiras é uma boa oportunidade para o Renato até mesmo utilizar alguns outros jogadores para dar uma encorpada no elenco, dar uma certa, como eu posso dizer, trazer um pouquinho de confiança para alguns jogadores? A gente sabe que o Pedro já passa alguns jogos sem fazer gols, e isso incomoda muito, principalmente quando o cara é atacante, um cara que vive de gols, e um cara da qualidade do Pedro, tendo uma oportunidade, poderia ser uma boa chave, uma virada de chave para ele, para a próxima partida contra o Palmeiras. Você acha que é uma boa oportunidade de tentar dar uma mexida nesse time, ou com a volta desses jogadores, partir para cima do Palmeiras, que tem que manter a escrita aí, o tabu que a gente tem criado contra eles? Bom, vamos lá, Cleitinho. O Brasil joga amanhã contra a Argentina, acho que vai passar até na Globo. O jogo daqui, o jogo da tarde, e depois joga no dia 9 contra o Peru. Dia 9, quinta-feira. Então tem sexta, sábado e domingo é o Flamengo e Palmeiras. Então dá um intervalo razoável. Talvez não seja um intervalo ideal, mas é um intervalo considerável, né? Eu concordo com o que você falou. Eu acho que o Pedro é um cara que está precisando de confiança. O Pedro é um cara que está precisando de sequência. Ele é um jogador que eu gosto muito, para mim é um cracaço de bola, é um cara que eu tenho prazer de ver jogar, pelos recursos que ele tem, pelas formas que ele arruma de fazer gol, de tocar, mas a gente está jogando, cada jogo é uma final, cara. Nós temos alguns jogos atrás,
O Atlético hoje tem uma campanha melhor, até por ter mais jogos. Então, assim, sempre que for possível ir com força máxima, para mim o Flamengo tem que ir com força máxima. O Flamengo está jogando por um tricampeonato brasileiro. E ir com força máxima hoje no Flamengo significa ir com o Gabigol. Muita gente é preocupado com o número de jogos da seleção, né? Se esses jogadores vão conseguir voltar para já atuar no dia 12. Eu acho que tem um certo respiro entre os jogos. Se não me engano, o outro jogo da seleção é no dia 9, e aí os jogadores teriam, acho que, 3 dias de diferença aí, dia 10, 11 e 12 para o jogo do Palmeiras. Mas muita gente querendo, talvez, até mesmo ver o Pedro. Você acha que o Flamengo, com o Renato Gaúcho, já iria com essa equipe que está acostumada a jogar? Ou esse jogo do Palmeiras é uma boa oportunidade para o Renato até mesmo utilizar alguns outros jogadores para dar uma encorpada no elenco, dar uma certa, como eu posso dizer, trazer um pouquinho de confiança para alguns jogadores? A gente sabe que o Pedro já passa alguns jogos sem fazer gols, e isso incomoda muito, principalmente quando o cara é atacante, um cara que vive de gols, e um cara da qualidade do Pedro, tendo uma oportunidade, poderia ser uma boa chave, uma virada de chave para ele, para a próxima partida contra o Palmeiras. Você acha que é uma boa oportunidade de tentar dar uma mexida nesse time, ou com a volta desses jogadores, é partir para cima do Palmeiras, que tem que manter a escrita aí, o tabu que a gente tem criado contra eles? Bom, vamos lá, Cleitinho. O Brasil joga amanhã contra a Argentina, acho que vai passar até na Globo, o jogo daqui, o jogo da tarde, e depois joga no dia 9 contra o Peru. Dia 9, quinta-feira. Então tem sexta, sábado e domingo é o Flamengo e Palmeiras. Então dá um intervalo razoável. Talvez não seja um intervalo ideal, mas é um intervalo considerável, né? Eu concordo com o que você falou. Eu acho que o Pedro é um cara que está precisando de confiança. O Pedro é um cara que está precisando de sequência. Ele é um jogador que eu gosto muito. Para mim é um cracaço de bola. É um cara que eu tenho prazer de ver jogar, pelos recursos que ele tem, pelas formas que ele arruma de fazer gol, de tocar. Mas a gente está jogando... Cada jogo é uma final, cara. Nós temos alguns jogos atrás. O Atlético hoje tem uma campanha melhor, até por ter mais jogos. Então, assim, sempre que for possível ir com força máxima, para mim o Flamengo tem que ir com força máxima. O Flamengo está jogando por um tricampeonato brasileiro. E ir com força máxima hoje no Flamengo significa ir com o Gabigol. E aí, Alan, para falar com você sobre esse tema de Everton Ribeiro, Gabigol, jogadores que estão na seleção, o último jogo da seleção brasileira foi, assim, um nível, eu diria que vergonhoso. Vamos falar vergonhoso para evitar qualquer tipo de problema. E já começa a se especular, justamente pelo que o Rafael falou, uma possibilidade do Everton Ribeiro ganhar a vaga do Vinícius Júnior para o confronto de amanhã contra a Argentina. Então, assim, para você ver como é que são as coisas, né? Um jogador que, para a gente fala, beleza, a gente tem as nossas críticas, mas o Everton Ribeiro na seleção tem dado resultado, tem jogado bem, já fez 2 gols, né? Inclusive o gol da vitória contra o Chile, 1-0 nessa semana, foi dele. Então, assim, começa a parecer que alguns jogadores que estão convocados já do Flamengo vão ter aí suas vidas um pouco mais complicadas, né? Com uma carga maior de jogos. O Everton Ribeiro, a gente até falava, né? Vai para a seleção só de turismo, mal joga. Aí hoje o Everton Ribeiro, com essas ausências dos times que não liberaram da Europa, da Inglaterra precisamente, já começa a ter mais oportunidades. Então, assim, a chance dele jogar um jogo 90 minutos e acabar prejudicando esse jogo do dia 12 também é grande, né? Então, assim, Cleitinho, o jogo foi vergonhoso, tá? Eu assisti um pedaço do jogo aí com a galera, estava em live, né, na última quinta-feira, Bruno Pet saiu e eu acabei assistindo um pedacinho do jogo, só não fiquei até o final, porque o jogo estava muito ruim, muito ruim. E outra, cara, o que o Tite é burro não está no gibi, né, meu parceiro? O Tite pega o cara que está fazendo uma média absurda de 1 gol por jogo e bota o cara jogando deslocado ali pela direita, não tendo centroavante. Então, assim, cara, dada a limitação, a baixa qualificação, na minha opinião, do senhor Tite, que é o técnico desse cemitério de jogadores, né? O segundo tempo, meio que os jogadores entraram melhor. Parece que até mais motivados. Você viu o Gerson ali entrando com mais disposição do que o outro rapazinho lá, que era do Atlético Paranaense. Aí você viu o Everton Ribeiro entrando bem, e aí a bola sobra para ele ali. Ele consegue fazer o gol
da vitória. Agora sim, meu parceiro, se tem um negócio que o Tite tem, ó, é a lua dentro do Ravens, né? Porque pensa no caracadão, irmão. São 7 vitórias, irmão. O cara praticamente já classificou a seleção, né? E, cara, jogando, porra, partidas horrorosas, igual aí essa aqui. E eu vou muito na linha do que o Rafa disse e digo até mais, Cleiton. Eu acho que, assim, a fome do Gabigol, né, por quebrar recordes, por, porra, ser artilheiro de tudo, vai fazer com que ele volte e peça, sim, para poder continuar jogando, para jogar. Mesmo porque a gente não sabe nem se ele vai jogar, né, os 90 minutos da partida. Então, tanto ele como o Everton Ribeiro, eu não me surpreenderia se eles já voltassem para poder jogar ali. Nem que ele jogasse apenas um tempo, né? E eu acredito que eles, se colocarem à disposição do Renato Gaúcho, o Renato iniciaria o jogo com eles. Vamos falar sobre o Rodrigo Caio. Até você queria saber o que a gente queria falar sobre ele. Ele já está aí numa transição, né, já interessante, já vinha fazendo um trabalho com bola. E, finalmente, a notícia de que ele participou de um treino com os companheiros junto ao Flamengo e já começa a se aproximar de um retorno. Ainda há uma expectativa, talvez, de não preparar ele para o jogo contra o Palmeiras e já começar a pensar lá na frente na Libertadores da América. Mas, assim, é uma notícia que já começa a encher um pouquinho a torcida de esperança, né? Um jogador tão importante que faz uma falta tremenda e que a gente tem dentro de casa, né? A gente fala muito do Davi Luiz, que tem que contratar. Uma grande solução está dentro da nossa casa e, infelizmente, é uma solução que não consegue ter uma sequência interessante, né? Vamos ver se depois da cambagem, igual o Alan fala, agora vai, né? Olha, Cleitinho, sinceramente eu esperava até que tivesse uma notícia melhor aí, que o Rodrigo Caio empolga a torcida. Infelizmente, ultimamente está difícil se empolgar com o Rodrigo Caio, né? Eu acho que o trabalho do departamento médico do Flamengo está sendo bem feito em relação ao que fez agora. Acho que o Flamengo está tentando, de alguma forma, dar um passo atrás para dar 2 passos lá na frente, né? O Flamengo abriu mão totalmente do Rodrigo Caio. Eu dei até uma olhada aqui, o último jogo do Rodrigo Caio foi contra o São Paulo. Não sei nem se o pessoal lembra, esse jogo foi em julho. Nós estamos em setembro. O Rodrigo Caio está há muito tempo sem jogar, e mesmo nesse último jogo que ele jogou, ele não vinha de uma sequência grande. Então, um cara que tem jogado muito pouco, e aí, em vez de jogar muito pouco e sair, ele passou a estar definitivamente fora de jogo. Está há mais de um mês aí sem jogar, e assim, agora a gente vai ter a resposta se todo esse processo aí de cambagem, depois veio uma notícia que ele fez uma intervenção no joelho, eu vi que até o Vene teve o cuidado de explicar que não era uma operação, era uma intervenção, algum procedimento que ele fez no joelho, para que ele pudesse voltar em condições. Eu, sinceramente, eu até acho que vai dar certo, acho que agora a gente vai ter o Rodrigo Caio numa sequência, mas para eu me empolgar, eu vou precisar ver esse cara jogando. Quando a gente pega o Rodrigo Caio em campo, ele sobra a ponto, sim, de eu concordar com o Cleiton, ó, é um dos melhores. Não, ele jogando, ele é o melhor, na minha opinião. Hoje, ele joga muito. É um atleta que não é alto, mas ele, cara, tem uma impulsão absurda, né? Ele ganha quase todas as bolas de cabeça, é um cara que sabe se colocar muito bem, tem um posicionamento corporal, cara, corretíssimo, tanto é que ele encaixou com uma luva naquela linha alta do Jorge Jesus. Ele rapidamente se adaptou, mesmo não tendo atuado na Europa, né? A gente teve uma linha defensiva ali com 3 jogadores de Europa, com, né, o Rafinha, a gente teve o Felipe Luiz e nós tínhamos também, né, o Pablo Mari. Então, o único que não era ou não tinha uma experiência pela Europa para ter jogado naquela linha alta foi o Rodrigo Caio. Ele rapidamente se adaptou àquilo ali e encaixou perfeitamente. Então, sobra no Brasil, joga demais, só que eu vou ser um pouquinho mais esperançoso do que vocês dois. Eu que sou um cara que às vezes critico muito também o departamento médico, né? Eu vou dar um voto de confiança para o departamento médico, Cleiton. Se esse foi o tempo necessário, e você pode ter certeza, como a gente fala aqui, você pediu para repetir lá no começo da live. Alan, como é que é o negócio da expectativa? A expectativa é a mãe de todas as frustrações. Até aí, ok. Só que vocês podem ter certeza que agora vai ficar na conta do departamento médico do Flamengo.
O departamento médico do Flamengo assumiu uma bronca, falou, para, vamos acabar com as lesões do Rodrigo Caio? Vamos, então, entender o que acontece. Tem um desequilíbrio muscular. Tá com um percentual maior nessa perna do que a outra. Tem um problema disso e daquilo. Tem que fazer aí a tal da incisãozinha ali no joelho do cara. Beleza. Os caras pegaram o atleta, fez todo esse trabalho aí de 2 meses, e a minha expectativa, Cleiton, é que a partir de agora ele vai conseguir ter a sequência dele. Ele vai engrenar na reta final das competições aí. A gente está por disputar aí. Estamos a 3 partidas. 3 partidas da conquista de mais uma Libertadores. Estamos na reta final da Copa do Brasil. E vamos ter todo o segundo turno do Campeonato Brasileiro para poder disputar. Então, fica sim essa expectativa minha. E eu dei, uma vez que eu já me coloquei, que vou dar um voto de confiança ao departamento médico, torço para que o Rodrigo Caio possa ter a sequência, porque ele vai ser fundamental para o Flamengo agora nas fases finais. Não existe lesão em bom momento, né? Mas se a gente perdeu o Bruno Henrique num bom momento, em tese foi esse, né, Alan? Com esse tudo bem que a CBF foi lá e adiou os jogos dos times com jogadores convocáveis. No passado isso não existia. O cara ia lá e jogava. Assim, a gente torce pela recuperação dele e, por bem, tem essas semanas aí cheias, né, para ele conseguir se recuperar e estar à disposição o quanto antes, né? Porque vai fazer falta. Eu até disse, Cleitinho, dos males, né, o menor, quando aconteceu essa questão da lesão, porque aí ele vai ter tempo para conseguir trabalhar, se tratar, e torcer para ele voltar o quanto antes. Ele voltou a jogar um grande futebol, voltou a ser um jogador fundamental e num momento importante também, porque as opções estão aumentando, Cleiton. A gente teve no último jogo ali a ausência do Bruno Henrique e acreditem se quiser, o Michael deu conta do recado. O Michael jogou bem. Então, além do Michael agora, surgem novas oportunidades. A gente começa a ter ali, né, a oportunidade de botar o Kennedy agora, que pode fazer ali pela esquerda. A gente pode ter agora outros jogadores. Então, assim, para ele também, ele cresceu num momento importante. E é no momento já que a gente está muito próximo da reta final. Então, a minha torcida é para que, sim, tenham trabalhado forte com ele ali, para poder recuperar o atleta, para que ele possa voltar. E ninguém está acelerando nada, Cleitinho. Vamos deixar que ele volte no tempo correto, no tempo normal. E se a gente analisar, e aí com isso eu posso pontuar aqui com relação ao departamento médico, rapaziada, né? Cara, com relação a problemas de lesão muscular, os atletas têm conseguido voltar e voltam sem a questão de acabar tendo uma recaída ali e agravando ou tendo a lesão. Então, com relação a esse ponto aí, eu entendo que a gente não vai ter grandes problemas, não. É torcer para ele voltar o quanto antes, Cleiton. E quem sabe ele já esteja, inclusive, à disposição aí na partida contra o Palmeiras, que vai ser a primeira partida que a gente vai jogar aí depois dessa paralisação. Seguimos abrindo novas frentes de receitas recorrentes para o Flamengo. BRB, com o Banco Digital, alcançou 2 milhões de contas rubro-negras. Projeto Fan Token a ser aprovado. E não vai parar por aí. Para quem achou que o balancete do segundo trimestre é bom, aguarde o terceiro, Flamengo gigante. Aí é a hora que você gosta, né? O Rafael, acho que também gosta dessa parte de finanças, né? Então, assim, Cleitinho, o que acontece? Para mim, ele já está incorporando já, né, a probabilidade, e aí é quase certeza, conhecendo um pouco de todos nós torcedores rubro-negros, de no lançamento desse fan token a gente explodir a criptomoeda, né? A gente explodir e comprar muita coisa e isso gerar uma receita para o Flamengo absurdamente alta, rapaziada. Então, o Toches também teve lá no Vene Casagrande, acabou falando um pouco da questão financeira. Tem também um podcast que está rolando do Valim Vasconcelos, onde o Valim Vasconcelos fala também que já conversou com alguns integrantes lá do clube, lembra que, financeiramente a gente está bem tranquilo, está muito legal. Então, assim, rapaziada, essa mensagem do BAP faz com que a galera se rasgue, vocês podem ter certeza, porque o Flamengo vai passar e vai passar bem. A gente não fez as contratações para essa segunda janela que o Corinthians fez. Claro, a gente não é irresponsável. A gente não fez as contratações que o Atlético Mineiro fez. Claro, a gente não tem, né, um mecenas por trás, injetando dinheiro.
mas também tem riscos. E altos riscos. Eu acho que o Corinthians corre um risco de virar o Cruzeiro. Assim, tem uma briga muito grande no Brasil, Cleiton, para ver quem vai ser o próximo clube a se juntar ao Cruzeiro, né? Quebrado financeiramente. Então a gente vê o São Paulo fazendo extravagâncias financeiras sem ter a menor condição. A gente vê o Corinthians agora abraçando essa causa aí e fazendo a mesma coisa. O Atlético Mineiro, não porque tem, né, da figura do dono da MRV lá, injetando bastante dinheiro. Só que tem, tudo na vida tem um outro lado. A gente não sabe ali a compensação que vai ser feita. Até o Valim cita nesse podcast que ele acredita que tem alguma coisa a ver com aquele shopping ali. Para quem conhece o Belo Horizonte sabe que o Shopping Diamond é numa puta de uma região nobre. É como se fosse, né, o Shopping Leblon ali. Então, aquele shopping valorizou absurdamente. Então, é um terreno que o Atlético cedeu, era do Atlético Mineiro aquele terreno, ele cedeu para que as pessoas que fizessem o shopping explorassem por 30 anos e depois ele tomou posse daquilo ali. Então, aquilo ali gera uma receita muito grande ao Atlético Mineiro. A gente não sabe quais são as condições que foram feitas para poder se criar lá, se construir aquele estádio. Vamos aguardar, o futuro nos dirá. Mas é nessa linha que eu acredito que o BAP já começa a soltar um pouquinho aí de surpresa. E o Valim também citou isso, Cleitinho. O Valim cita que, assim, cara, o superávit do Flamengo esse ano vai surpreender a todo mundo, tá? A todo mundo. Até eu fui surpreendido positivamente quando o Tostes fala ali do caixa e da forma da tranquilidade financeira que a gente se encontra hoje. Tudo isso atrelado à capacidade e competência dos caras, é verdade, e à responsabilidade financeira que hoje a gente tem no Flamengo. Então, você, torcedor rubro-negro, enche o peito de orgulho, né, e bata palma. Porque, assim, só batendo palma mesmo para que os caras consigam, às vezes, ter que travar o amor. Porque o amor que a gente sente pelo Flamengo, a gente poderia ser irresponsável de falar, não, traz o Davi Luiz, depois ele se vira para pagar. Mas não. Então, eu não vou poder nunca estar no lugar deles por isso, Cleitinho. Eu acho que o amor que eu sinto pelo Flamengo fala muito mais alto, às vezes, do que até mesmo a minha coerência ali com relação às contas. Então, parabéns à diretoria do Flamengo, parabéns ao Landim, parabéns ao BAP, parabéns ao Tostes e todo mundo que vem fazendo um puta de um trabalho ali financeiramente dentro do clube.